Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Pois é, essa rodada do final de semana, o 6 de 6 virou 5 de 5. Porque o jogo Vasco e Botafogo foi adiado para o dia que eles estão acostumados, segunda-feira, né? Então, com isso, o 6 de 6 vai fechar no domingo. E aí, ao invés de 6 jogos, teremos 5. As pessoas que já tinham jogado, tá valendo, né? O jogo Vasco e Botafogo não fica valendo. E aí, acertou o palpite com 5, você leva 25 mil reais. Ao invés de 6 palpites para ganhar 250 mil, 5 palpites para ganhar 25 mil reais. QR Code tá aqui, aproveite. Cara, não é toda hora que você vai ter uma oportunidade de jogar gratuito, fazer 5 palpites para ganhar 25 mil reais. E lembrando que continua com o prêmio de 10 mil para quem fizer 4, por exemplo, acertar 4 ou 3. Os que mais vencerem na rodada, né? Aquele que mais acertar na rodada, com 3, 4, né? 5 já vai levar os 25 mil. O que mais acertar na rodada, com 4 ou 3, ele vai levar 10 mil reais. Vamos lá, começar com a matéria aqui da questão da Folha de São Paulo. A gente está com uma exclusiva aqui que a gente conversou com uma fonte ligada ao Banco Nação BRB Fla e o BRB, tá? Essa pessoa falou o seguinte: matéria da Folha de São Paulo em meio à negociação do Nação BRB Fla foi encomendada. Rapaz, o Banco BRB está em negociação com uma empresa privada que pretende comprar uma pequena parte do Nação BRB Fla. E aí, esse jornalista, o responsável pela publicação, deve ser palmeirense, corintiano, tudo menos Flamengo. Aí ele fala aqui: o Flamengo então ficaria com metade do valor da venda e o Banco BRB com a outra metade. Além disso, a porcentagem restante também será dividida, tá? Sendo que uma nova empresa entra no negócio. As negociações passaram por várias análises e estão caminhando bem. A tendência é de que até o final do ano a operação seja aprovada. A empresa que está negociando com o banco e com o Flamengo sabe de todos os detalhes de inadimplência e como o banco está cuidando de tudo. Ainda assim, estão super empolgados. Tá? Então, estão comprando uma pequena parte, acredito eu que seja 15%, 20%. O banco está avaliado aí em praticamente 1 bilhão e 400, né? 1 bilhão e 500. A metade, né? 10% seria, a gente estaria falando aí de 150 milhões, a gente está falando de 300 milhões. O Flamengo levaria 150 milhões nessa negociação se for 20%, por exemplo. Tá? E aí, o banco... O BRB recebe 150, o Flamengo 150 e essa nova empresa que chega para gerir também, para ajudar em tudo. Falaram para mim que vai ser uma explosão, né, que vai ainda melhorar muito mais o banco e com isso vai agregar valor. Se hoje 100% vale 1 bilhão, com 80%, se o Flamengo ficar com 80, 40 e o BRB 40, os 80% vão valer muito mais do que os 100% valem hoje. E aí também vai valorizar para essa empresa que está comprando. As negociações passaram por várias análises e eles estão ainda muito empolgados, mesmo com a questão que foi publicada aí da inadimplência. Diferentemente do citado pela mídia paulista, foi criado um modelo de crédito novo, apenas para o Nação BRB Fla, e com isso a inadimplência tem caído. Estima-se que a queda dos não pagantes foi de cerca de 90% após o novo modelo ser instalado. Mais cedo, o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, deu mais detalhes sobre a venda de parte do Nação BRB Fla e do valor de mercado, né, que ele e o Landim estão negociando. O Landim aceitou a venda, está em negociação, está bem encaminhada com essa empresa, tá? E aí ele fala o seguinte: a parceria comercial e estratégica do BRB com o Flamengo gerou valorização nas ações do banco de 1,47 bilhão para 4,72 bilhões e foi
fundamental para o processo de nacionalização da marca e expansão do banco. A base de clientes aumentou de 650 mil para mais de 7,3 milhões, dos quais 3,5 milhões de contas do Nação BRB Fla. Né? Atualmente, os clientes estão em 93% do território nacional. Atualmente, o Nação BRB Fla é uma plataforma avaliada em 1,35, talvez 1,40, e se encontra bilhão, né? E se encontra em fase de negociação, tá? Então, são informações exclusivas que rebatem aí a matéria, né? A coluna da Folha de São Paulo, que eu achei um absurdo, porque a coluna ainda chama flamenguistas caloteiros, tá? Os caras são uma vergonha, cara. Eu falo pra vocês que essas matérias bairristas, né? Anti-Flamengo, anti-carioca, os paulistas adoram, né? Atacar o Flamengo, atacar os cariocas. É impressionante, cara, impressionante. É porque eles não aceitam times do Rio estarem tão bem, como eu falei mais cedo. Agora, passar para vocês aqui a situação do Everton Ribeiro, né? Porque ele acabou desabafando e, cara, né, se declarando ao Flamengo. Ele falou o seguinte, esta temporada ele assumiu, tá? Essa temporada definitivamente não foi do jeito que planejamos. Precisamos reconhecer isso. Assumo a minha parcela de responsabilidade e compartilho da frustração de todo o grupo por ter decepcionado nossa torcida. Por tudo que vencemos, o torcedor esperava mais de nós. Que bom que ele falou isso. Afinal, jogar no Flamengo exige um compromisso permanente com a vitória. O que me faz recordar que 1 ano atrás, quando ganhamos a segunda Libertadores da nossa geração lá em Guayaquil, tínhamos certeza de que ainda havia muito mais para conquistar. E eu sigo acreditando nisso. Em entrevista ao The Players Tribune, né? Cara, a gente sabe, ninguém vai querer fazer de propósito, né? Jogar mal de propósito. Mas que realmente o Flamengo pegou um caminho aí totalmente errado, mas que bom que ele assume, né, esse erro também. Ele também falou o seguinte: passados 6 anos, o que eu posso dizer é que tem sido muito, mas muito maior do que eu imaginava. Aqui você vacilou, se distraiu, a emoção e a mística rubro-negra te pegam de jeito. Outro dia no estacionamento do CT, eu estava de saída e um garotinho veio falar comigo. Tio, qual o seu sonho? Caraca, só uma criança para fazer uma pergunta dessas. Meio desprevenido, eu respondi de bate-pronto, sem pensar muito, de coração aberto. Meu sonho é continuar vencendo com o Mengão. Né? E, pô, cara, legal a resposta dele, né? Tá aí. Legal. Tá aí. Gostei. Muito boa a resposta do Everton Ribeiro. Bem bacana. A gente tem aí também o Flamengo abrindo a venda de ingressos para o Clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão. O Flamengo já iniciou a venda de ingressos. E aí os sócios torcedores já podem adquirir, né? O Flamengo, olha só, o Flamengo tem esse jogo, o jogo foi marcado entre Flamengo e Fluminense para o dia 11 de novembro no Maracanã, a partir das 18h30, tá? A gente sabe que é um jogo aí importante, o Flamengo pode estar brigando aí por vaga na Libertadores, né? Tá ali naquele grupo de cima, não sabemos como que o Flamengo chegará para o jogo contra o Fluminense, mas eu acredito que esteja brigando por alguma coisa, e se Deus quiser, ainda com chance de título. O Luiz Araújo deve ganhar a primeira oportunidade como titular do Flamengo, né? Treinou aí, segundo informações, inclusive o pessoal aqui do Flamengo RJ postou que ele treinou aí, que o Tite esboçou o time com ele jogando ali pela direita, né? O Luiz Araújo, caso ele realmente confirme, vai estrear aí, a primeira vez que ele vai entrar como titular, né? E ele marcou um dos gols do Flamengo contra o Grêmio, na derrota para o Grêmio, mas a gente sabe que o Luiz Araújo tem sido aí um grande destaque do Flamengo, mesmo entre os que entram, né? Ele tem entrado muito bem. E a gente teve aí também, né, o Romário rasgando o verbo aí sobre comparação com o Gabigol
e ele aconselhou o atacante do Flamengo, tá? Ele falou o seguinte: é muito difícil fazer comparação. Foi até bom você falar do Gabigol. O Gabriel, nos últimos 2 anos, tem jogado muito fora da posição na qual ele se consagrou, como um dos ídolos da história do Flamengo. Eu falo isso, que ele não é 10 e que ele está conseguindo se afundar por causa da camisa 10, por vaidade. Se ele não voltar a jogar como antes, boa, Romário, principalmente agora que o tempo vai passando e ele tem mais idade, ele vai continuar né? Ou ele volta a ser aquele cara lá de área para fazer o gol, ou ele vai ficar correndo errado aí, infelizmente. Ó, ainda deu nele, né? Que joga errado, corre errado. Pois é. Eu não sei se é postura. Claro que ele, no entendimento dele, estivesse se sentindo bem jogando onde ele está jogando, que é porra nenhuma, é um direito dele. Não está jogando porra nenhuma, não está jogando nada, né? Agora, se eu fosse ele, repensava. Se eu fui o que eu fui, eu ganhei o que eu ganhei, fiz os gols que eu fiz jogando em uma posição e estou jogando errado, vou voltar para jogar na posição original. E nessa posição que eu estou te falando, e nessa posição que eu estou te falando que ele jogava, ele poderia até ser titular, né? Nessa que ele está jogando, não vai ser titular em lugar nenhum, nem no Flamengo, né? E ele está jogando errado. Então o Romário aí, né? Cara, declaração firme, forte do Romário, o Romário que era o rei da área, né? O cara que sabe tudo, né? E fala com autoridade. Ele pode falar com autoridade, jogou muito mais do que o Gabigol. A verdade é essa, né? O Gabigol tem história, ganhou Libertadores e tal, o Romário também tem. O Romário foi muito mais jogador que o Gabigol, né? Cara, eu sinceramente achei importante o Romário dar essa opinião, porque às vezes a gente fala aqui e acham que é implicância com o Gabigol. Que eu falo da questão da camisa 10 que atrapalhou e atrapalha o Gabigol. Olha hoje o torcedor do Flamengo, muitos aí, né, que não querem nem a renovação do Gabigol, e a maioria não quer a renovação do Gabigol. E o mundo rubro-negro trouxe que o Flamengo freou a renovação do Gabigol após a repercussão negativa, tá? O clube optou por frear essas tratativas após se deparar com a repercussão negativa por parte de torcedores e da imprensa. Isso devido ao mau momento vivido pelo Camisa 10 em 2023. Ídolo do clube e personagem principal da geração 2019, discordo. Acho que Arrascaeta e Bruno Henrique também estão ali dividindo esse protagonismo. Gabigol tem contrato até o final de 2024, recebe o maior salário do elenco, renovação imediata por mais 5 anos e com aumento salarial, que eu acho absurdo, já ganha muito. Em meio à queda de desempenho do atacante, revoltou parte de torcedores e balançou os bastidores da Gávea, tá? Então, de acordo aí com o jornal O Globo, a maioria dos integrantes do clube entende que Gabigol não. A gente trouxe isso até antes, inclusive, do Globo. É uma realidade, né? Que dentro da diretoria do Flamengo não é unanimidade a renovação do Gabigol. Inclusive, a maioria não quer a renovação do Gabigol. Apesar de já conversar com os agentes do Gabigol desde o ano passado e de já ter os moldes da renovação encaminhados, o Flamengo não vê um prazo para confirmar o acordo. A ideia é deixar tudo encaminhado e, no momento oportuno, fechar negócio e anunciar a renovação até 2028. Cara, então eles vão esperar, né, para ver se o Gabigol volta a jogar bem, aproveitar esse momento e divulgar. Tá aqui, ó, renovou. Brincadeira, né? Quando ele fizer uns 3, 4 jogos seguidos bons aí, os caras vão pegar e jogar nos peitos da torcida. Tá aqui, ó, a renovação. Então, na verdade, eles não estão desistindo, né? Na verdade, estão só empurrando com a barriga para não tomarem crítica, para não terem uma reação negativa, ainda mais que está entrando o ano eleitoral agora aí no Flamengo, né? O Flamengo já sabe aí o valor da multa rescisória do Lucas Halter, tá? Do Goiás, emprestado ao Goiás, na verdade, né? Pelo Atlético Paranaense até o fim do ano. E ele interessa ao Flamengo, tá? Então o jogador pertence ao Atlético Paranaense, né? E a informação é do portal S1 Live, né? Eu não sei se foi o Bruno Lemos, costuma trazer umas notícias lá, o Jonas Stelman também.
Para convencer o Atlético Paranaense a fazer o negócio, o Flamengo já sabe quanto terá que desembolsar pelo defensor, que é um dos poucos destaques dos esmeraldinos no Brasileirão. De acordo com o GE, tá? A multa rescisória de... foi o Bruno Lemos que trouxe, sim, o interesse, né? O GE trouxe a multa rescisória de Lucas Halter no Atlético, é de 20 milhões de reais. Não vai pagar 20 milhões no zagueiro, não vai pagar. O contrato, e não é um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? O contrato do zagueiro com o Clube Paranaense se encerra no fim do próximo ano, está em final de contrato, está ao final de 2024, se esperar até o meio do ano assina um pré-contrato, dá para negociar isso aí, tá? Tem brecha, né? Tem gatilho para trazer o Lucas Halter com mais facilidade, né? O Halter poderia em julho assinar esse pré-contrato e aí já está desvalorizado, a verdade é essa, né? O Flamengo tem pressa na contratação. A chance do Atlético Paranaense perder o jogador sem ganhar um tostão assusta e eles devem, então, aproveitar e acertar um valor com o Flamengo, né? Ou oferecer uma renovação também para ele. É possível também. Como o Tite só tem compromisso com o Flamengo até dezembro do próximo ano, a diretoria entende que se conseguir os reforços apenas na janela do meio de 2024, terá pouco tempo para os novos atletas se adaptarem ao estilo do Adenor, né? E é verdade. É verdade. O Goiás tenta permanecer com o Lucas Halter, mas sabe que será difícil. O Flamengo já na jogada, né? O Atlético Paranaense analisa aí os movimentos, mas é muito difícil, então, o Lucas Halter permanecer no Goiás. Indo para o Flamengo, teremos aí o Lucas Halter disputando posição com Fabrício Bruno, Pablo, Léo Pereira e Davi Luiz. Rodrigo Caio deve sair, o Davi Luiz pode sair também, pode ter uma negociação amigável, e o Flamengo tem aí a possibilidade de vinda de outros jogadores para a zaga, né? O próprio o Bruno Mendes, né? Se fala aí, vamos ver quem é que pode estar chegando aí ao Flamengo. O que eu ia passar para vocês aqui agora é que o Real Madrid anunciou a renovação de contrato com o Vini Júnior e aí adiou o sonho dele voltar pro Flamengo, mas ele só vai vir no final de carreira para encerrar a carreira. Ele prometeu, tá, torcedor? Ele prometeu, você rubro-negro sabe que ele vai querer jogar no Flamengo de novo. Ele prometeu que quando for encerrar a carreira, ele vai prometeu pro pai dele e ele quer cumprir que ele vai jogar no Flamengo. Mas nesse momento ele ainda tem muita lenha para queimar, é muito novo, né? A gente sabe que é um jogador que ainda vai rodar muito aí, né, pela Europa, né? Então, tá no começo de carreira, né, cara? Foi muito novo para lá, e a gente sabe que tem pelo menos aí mais uns 10 anos de Europa. 10 anos de Europa. E os próximos 3 anos, então, né? Olha só, o Vini Júnior, cria do Mengão, maior venda da história do Flamengo. Ele, antes, o vínculo craque ia até o meio de 2024, a fim de evitar qualquer assédio no mercado. O Real Madrid então ampliou o contrato para o fim de 2027. As partes já tinham firmado aí o acordo de renovação internamente desde o início do ano, tá? Então o Vini está recontratado, vamos dizer assim. Terá que o Real Madrid, né? Olha só para passar para vocês que o clube não informou oficialmente quanto custa a multa rescisória de Vinícius Júnior, porém, segundo o Fabrício Romano, o time interessado em tirar o brasileiro do Real Madrid terá que desembolsar 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros. 5,36 bilhões de reais. Rapaz, o que esse garoto valorizou, né? Tudo bem que foi a maior venda do Flamengo, o Flamengo ganhou um dinheiro, mas é impressionante esse investimento, né? Essa agilidade, essa proeza do Real Madrid, né? Em fazer os investimentos. Os caras são impressionantes, cara. 5,36 bilhões de reais. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, utilizar o cupom PAPA, né? PAPA, nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Então convido você também a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!